Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta, estamos aqui para trazer para vocês assuntos do dia a dia e de relevância. E o papo de hoje é o papo de política e vamos falar sobre as demandas e projetos da cidade de Esteio. E quem está conosco aqui hoje é o vereador mais votado da cidade, Sandro Severo. Muito obrigado pela presença no Papo Certo de hoje. Obrigado, João. Obrigado, Amanda, a todos os ouvintes aí, as pessoas que estão assistindo o Papo Certo na TV Ubra. É um prazer estar aqui hoje com vocês aqui e poder falar um pouco da nossa cidade de Esteio. Cidade de Esteio, localizada a 25 quilômetros da nossa capital, Porto Alegre, e segundo o censo de 2022, com quase 80 mil habitantes. Você que está aí nos assistindo, venha participar para saber mais sobre essa cidade e também a tua dúvida ou teu comentário através do 3029 8080. Muito obrigada pela tua presença aqui conosco, Sandro. Seja muito bem-vindo ao Papo Certo. Obrigado, agradeço a presença aí, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, poder falar das nossas ações, projetos da cidade de Esteio e poder referenciar também nossa cidade, que é tão importante, uma cidade metropolitana, né, e também que está desenvolvendo e crescendo cada vez mais. Então, pessoal, em 30 segundinhos a gente volta com o Papo Certo. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. E aproveitando que hoje é segunda-feira, deixo o convite para ti para passar lá no nosso Instagram, papocerto.com.br e conferir a agenda com os convidados dessa semana. Bom, e esse ano também a cidade de Esteio está completando 70 anos, né? Então, eu estava conversando com o vereador antes, que pertencia à cidade de São Leopoldo antes. Sim, é um distrito, na verdade, né? O grande distrito Sapucaia, São Leopoldo, Esteio. Esteio se emancipou, né? Está comemorando 69 anos agora, dia 28 de fevereiro, e a fundação, que é a emancipação, que é em dezembro de 54, mas já completando 70 anos aí, é uma história, cidade nova, né? Perto das cidades que a gente tem em Porto Alegre, tem mais de 250 anos, né? Esteio é uma cidade que está ainda, né, se desenvolvendo e tem muita coisa para crescer ainda ao longo desses próximos anos que virão, né? É uma jovem senhora. É uma jovem senhora. Sandra, tu está no teu segundo mandato e foi o vereador mais votado nos 2 mandatos. Podia falar um pouquinho da tua trajetória política para quem está nos assistindo? Sim, agradeço. Eu estou no meu segundo mandato, fui 2 vezes eleito o vereador mais votado da cidade. Na última eleição fui com o maior voto percentual do estado, são 4,78% dos esteienses que acreditaram na minha candidatura, né? Eu tenho um fator atípico, eu gosto de falar para todo mundo, conta a história. Eu já tive na primeira eleição minha, eu perdi a eleição por 2 votos. 2 votos? E aí a gente aprende então com a derrota, né? Então a gente teve a oportunidade de aprender e nas últimas 2 a gente foi o mais votado, com muito trabalho e dedicação. É um foco que a gente vem alinhando. Eu fui muito tempo diretor de escola técnica na cidade, e envolvimento com o empresariado local. Essa comunidade aí entendeu, tanto de alunos e também de empresários, entendeu que a gente poderia ter uma opção, ser uma opção para a cidade de Esteio. E foi o que aconteceu, né? E graças a Deus a gente está desempenhando, acredito eu, um trabalho conjunto aí com a comunidade de Esteio. Sandro, eu gostaria de saber quais são as demandas que tu mais recebe no teu gabinete.
Hoje a gente tem demandas, as demandas são comum com a região metropolitana, acredito. RGE e Corsã são pautas que a gente recebe, fios soltos, falta de água, né, falta de luz, demora. E essa é uma pauta, acredito que seja comum na região metropolitana toda. Né? Agora mesmo a gente viu sinais que aconteceu pós-vendaval, que aconteceu, o tempo das pessoas ficarem 6, 7 dias sem luz. E é uma demanda que eu acho que tem que ser reforçada, inclusive, entre os municípios, pois a RGE e a Corsã às vezes se acham meio autônomas e a gente tem demandas em comum nessa questão. E por ser defensor da causa animal também, do espectro autista, que são bandeiras minhas que a gente defende no nosso mandato, né, e da educação, a gente recebe muita demanda também dessas comunidades, tanto da comunidade do bem-estar animal, como das mães e pais das crianças e jovens com espectro autista, né, e também na questão da educação, porque é um diálogo que a gente tem desde o início do mandato com essas comunidades. Né. Vereador Sandro, a saúde no Brasil e no Estado passa por dificuldades. Como é que está a saúde na cidade de Esteio? A saúde ela é um ponto crítico na cidade de Esteio. Eu acredito que não seja somente lá, mas referenciando a cidade. Um dos maiores problemas que a gente tem hoje é o atendimento básico, né? São as UBSs. A gente tem hoje uma demanda muito alta. Acho que a gente tem que cada vez migrar para uma questão de informação, de tecnologia, de inovação nesse setor, porque não tem mais necessidade de uma senhora parar às 5 horas da manhã numa fila de um posto para aguardar a retirada da ficha dela e poder ser atendida talvez na semana que vem. Acho que a gente pode preservar mais as pessoas, cuidar mais das pessoas nesse sentido e fazer com que elas tenham um atendimento com mais qualidade. E às vezes a gente desprende desse esforço na saúde, investimentos altos na saúde, mas o retorno do cidadão na ponta, que é aquele que vai lá no posto de saúde, não tem. Eu acho que é uma atenção básica nos pós-saúde hoje, é uma questão crítica hoje na saúde. Outros convidados que já estiveram aqui conosco falam muito sobre essa questão da saúde, que a prevenção através de um médico de família poderia ajudar bastante para diminuir essas filas. Qual a tua opinião sobre isso? É certo. Hoje a prevenção está presente na segurança, na saúde, na educação. Trabalhar com prevenção é o mais correto. Isso evita o acúmulo de serviços adiante, o gasto desnecessário. Né? Então, ampliar as equipes de estratégia de saúde da família, em vez de ter, de repente, uma. Hoje, até a Esteio precisaria de mais 4 equipes de estratégia de saúde da família, para ter a cobertura completa. E, às vezes, na UBS também, às vezes, a gente sente a necessidade de ter mais médicos atendendo. Porque isso evita o Hospital São Camilo, as pessoas chegam do trabalho, aí estão com uma dor de cabeça, estão com uma dor de barriga, elas acabam indo para o hospital. E aí sobrecarregando a emergência do hospital. Então, podemos pensar até no futuro, quem sabe, em estender o horário dos postos de saúde para aquela pessoa que chega às 18, 19 horas, 20 horas em casa, nós temos um posto de saúde para a pessoa não ir com uma doença mais amena, né, um sintoma mais ameno, e até o hospital para sobrecarregar o sistema de saúde. Também é uma questão que a gente tem que estar pensando sempre. E a ampliação da estratégia da saúde da família ela é importantíssima no município. João? Bom, em relação ao empreendedorismo, né, empreender é importante para poder crescer economicamente a cidade. Como é que o senhor vê hoje como a cidade está recebendo o empreendedor hoje que quer investir em Esteio? A cidade é uma cidade pequena, como eu falei, são 27 km². Ela não tem espaço para expansão de indústria, grandes indústrias hoje na cidade. A gente tem grandes indústrias hoje como a Embeta na cidade, que gera mais de 3 mil empregos diretos lá, né? Mas a gente sabe que hoje a gente tem que partir para a questão da inovação, a questão de hubs, a questão de espaços startups, para a gente poder gerar em espaços pequenos serviço e renda e trabalho também, que é o espaço hoje de tecnologia, que a gente sabe que a gente tem uma demanda enorme hoje nesse mercado, e é um mercado que cresce cada vez mais. Eu acho que o espaço hoje que Esteio teria para fomentar seria esse. Além também da fomentar da questão do empreendedor cultural, né? A cidade também tem um espaço cultural e empreender também nessa questão, que é importante para a cidade, porque nós temos produtores lá, tanto da agricultura familiar, como da questão da arte, da música, do espaço gourmet mesmo, de restaurantes. Acho que também isso, empreender nisso também, é também trazer mais retorno para a cidade de rendimento e também gerando mais emprego e fazendo a cidade se tornar uma cidade que as pessoas possam fazer o que querem fazer hoje em Esteio, não precisar ir a Porto Alegre, não precisar a outra cidade. Isso também é importante para o desenvolvimento da cidade. É importante falarmos também sobre a questão financeira. De que forma a Câmara de Vereadores pode contribuir neste quesito? Nesse quesito, a Câmara tem que contribuir. Primeira forma que qualquer vereador pode contribuir é com projetos que vão ao encontro dessa bandeira.
projetos que possam impulsionar o empreendedorismo na cidade, né? Isso é uma forma que qualquer vereador hoje pode, através de projeto de lei, encaminhar, né? Quanto mais também propor também na própria LDO e na LOA, né, a questão de investimentos nessa área, de formação, até mesmo de subsídios para pequenos empreendedores, para eles poderem hoje deixar ser pequeno hoje e maior amanhã. Então, tem formas que o vereador deve confirmar, que são através de projeto, através de emendas na LOA, na LDO, né, para poder impulsionar essas políticas que visam o crescimento e o empreendedorismo na cidade, né? Vereador Sandro, como é que está o transporte público na cidade de Esteio? O transporte público é um problema nacional, né? A gente sabe disso. A gente tem cidades como Parobé, que acabou concedendo transporte público gratuito para a cidade, né? São cases que a gente avalia e a gente torna. O problema não é somente a questão do transporte, ter o transporte, também é a questão de ter a disponibilidade nos horários que as pessoas precisam. Sim. E eu sou morador do bairro Novo Esteio, ali mesmo. Nós temos 3 vezes o ônibus passando durante o dia lá. 3 vezes? Né? Então, assim, é de manhã, uma da tarde, uma noite. Tu imagina, né, a dificuldade que essas pessoas têm para se deslocar. Acho que é uma grande discussão para o futuro, até mesmo porque agora vem as eleições em 2024, de uma proposta de inovação para a gente tratar o transporte público de forma integrada, né, discutindo, entendendo a realidade hoje de 99, de Uber, né, e a gente poder encontrar uma solução, né? A gente sabe hoje que um ônibus que tem lotação para 45 pessoas, hoje anda com 5, 6 pessoas. E aí, será que esse ônibus hoje é necessário? Senão será uma van? Então, eu acho que essas opções têm que se construir, têm que se buscar alternativas para garantir a circulação do transporte público para o idoso, para o trabalhador, para a criança e para o jovem ter o seu acesso aonde eles quiserem ir. Você tem uma área geográfica pequena, mas muito populosa, né? 80 mil habitantes, só são... Tá, na grande Porto Alegre, a gente ainda mais no interior, são poucas cidades que têm mais de 50 mil. Hoje, se tu observar, João, nós temos várias... O idoso acima de 60 anos não paga, a pessoa com deficiência não paga, sabe? Então, vários subsídios hoje. Hoje, a prefeitura passa de 1 milhão o subsídio que a prefeitura já dá para a empresa. Daqui a pouco tem que fazer a avaliação disso, se esse impacto financeiro é maior ou não é, porque o transporte público tem que gerar a oportunidade da pessoa se deslocar, no mínimo, nesse caso lá, ter horários alternativos com mais opção e não 3, 4 horários por dia para a cidade e aí sim ampliar esse serviço e poder fazer da melhor forma possível. Mas é um desafio não só para Esteio, como todas as cidades do Brasil, né? Não, realmente, o transporte público é uma questão que tem um déficit muito grande. E falando agora em segurança pública, como está a situação na cidade, o que já foi feito, na tua opinião, o que precisa ser feito para melhorar? Na cidade, o prefeito Pascoal, desde o mandato dele, sempre priorizou a questão da segurança. Isso é um fato real na cidade. A gente ampliou os agentes de trânsito, a questão dos guardas municipais, na verdade, né? As viaturas também, há um policiamento ostensivo. Esteio, na verdade, foi referenciado até nos últimos 2 anos com a cidade com o menor indicador de violência, né, no estado. Até porque a gente tem projetos inovadores. Eu mesmo, em 2018, fui o projeto que repercutiu em mais de 40 câmaras do Brasil e também na mídia nacional. Foi o Procurados e Foragidos. E acho que foi o passo ali que deu para a gente poder encaminhar o caminho certo da segurança de Esteio. Nós divulgamos as fotos dos procurados e foragidos, transitados e julgados, como cartazes do Velho Oeste, que a própria Guacira falou na época. E desses cartazes, a gente divulgou a foto dos procurados de Esteio. Porque, na verdade, está disponível no site da Polícia Civil, mas ninguém vai lá catar lá assim, em Esteio quais são os procurados foragidos. É uma informação pública, né? É uma informação pública. Então, a gente só divulgou isso nos órgãos públicos, né, com a parceria da entidade de classe, a CISI de Esteio, e de 21 que eram procurados, em 30 dias, 16 foram presos. Nossa! Para tu ver que é uma questão simples. A gente tem essa saidinha de verão, normalmente, agora, assim, então... Foi um passo importante também que a gente deu para a segurança pública em Esteio, que serviu de referência também no Brasil. E é um case que eu busquei lá em Pernambuco, com o então Eduardo Campos, na época, quando tive a oportunidade de estar lá no Palácio das Princesas, que era primeiro no ranking em violência, e a gente baixou o ranking lá no estado, no Compacto pela Vida, lá, de 1º para 7º, e aplicamos aqui uma coisa simples, que não tem investimento alto, e as pessoas, 5 se entregaram espontaneamente a partir do momento que o prefeito compartilhou nas suas redes sociais. No outro dia o delegado falou, Santos, 5 já apareceram aqui. Então,
É um projeto simples, com baixo custo, mas que gerou um impacto interessante para a segurança do esteio. Não, realmente. Pessoal, o papo está muito bom, mas a gente vai fazer um intervalo de 1 minutinho com os nossos apoiadores, Fortus Group e também Prime Gourmet, e já voltamos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Voltamos e o Papo Certo está sendo transmitido aqui pela Ubra TV e também pelos principais canais digitais para todo o nosso estado, chegando até 5 milhões de gaúchos. Bom, vereador Sandro, tem uma pauta que vem crescendo muito que é sobre os direitos das pessoas do espectro autista. O que a cidade de Esteio tem feito para melhorar as condições dessas pessoas? É muito importante essa pauta, é uma pauta, na verdade, que a gente tem alguns propósitos na nossa carreira política. Um dos propósitos nossos é trabalhar por essa causa. A gente entende que a prevalência do espectro autista no Brasil era de 56:1 até anos anteriores e agora em 2023 foi para 36:1. Ou seja, cada vez mais o espectro autista, até porque se ampliou o diagnóstico também, né? Com isso também diminui a prevalência, né? Acho que talvez as pessoas tinham essa quantidade antes, mas não tinham exatamente essa para a gente entender o espectro, né? Que o maior papel nosso hoje é fazer a conscientização das pessoas em relação ao espectro, para que a gente possa entender. Por exemplo, eu mesmo divulguei ainda a questão do cordão de girassol, que é a questão de poder o que significa o cordão de girassol, né? É para identificar pessoas que têm algum tipo de deficiência oculta, né? Como o espectro, né? A gente tem um projeto lá de atendimento prioritário ao espectro autista na cidade de Esteio, nos órgãos públicos e privados. A gente criou iniciativa própria no governo, com o decreto do prefeito, a CIPTEA, que é a carteirinha de identificação com as pessoas do transtorno do espectro autista em Esteio. Nós encaminhamos agora um projeto de lei do censo do autismo, né? E a questão também solicitando às escolas municipais que alterasse a sirene da escola por músicas sensoriais no horário do recreio. Tudo pensando no acolhimento dessas crianças. E também inserimos muito e buscamos muita parceria com a APAI de Esteio, que faz um braço importante com o município. Recentemente entregamos mais 150 mil em emenda para lá, já são mais de meio milhão que a gente já passou através do nosso mandato para a APAI de Esteio, para justamente atender essa comunidade e todas as DIs que nós temos, as crianças e pessoas que nós temos DI na cidade de Esteio. Então, nosso mandato entende que esse é um processo importante. E para dentro da escola, nós sabemos também que nós temos que ter os auxiliares de inclusão para poder dar o atendimento específico para esse aluno que é necessário, para dar aquele acolhimento necessário para ele em sala de aula. Porque, tipo, fala-se inclusão, mas também tem que ter uma estrutura para receber essas pessoas, né? Tipo, a professora precisa de um apoio de mais uma pessoa para poder dar uma atenção especial. Precisa, a sugestão, tem mais uma, eu sugeri aquelas salas sensoriais, já deve ter visto como é que funciona, tem umas luzes diferentes, música, algum espaço pequeno, porque às vezes a criança com espectro, ela entra no estado de estresse, ela se estressa, e quando acontece esse momento que acontece, liga-se para o pai. O pai está trabalhando, tem que sair do trabalho para ir buscar o filho, né? Cria-se um espaço sensorial dentro da escola, tu vai ter uma oportunidade de fazer o acolhimento ainda melhor para essa criança. Então, esse é o caminho, eu acho, cada vez mais ações, projetos que a gente possa, de conscientização, para trabalhar com essa comunidade. João, acho que é o mais importante para todos nós hoje. Bom, aproveitando esse teu gancho que tu fala em escola, né, queremos falar sobre a educação também. Como estão sendo assistidos os alunos em relação a material escolar, uniforme, merenda?
É disponibilizado pela Prefeitura? A gente tem questões da Prefeitura que são sempre pontuadas e é importante. Merenda. Às vezes tem tudo lá, mas aí não tem quem faça a refeição. Agora, recentemente, eu recebi de uma empresa lá, faz 2 meses que eles não recebem o salário. A Prefeitura repassa o salário para essa empresa, a empresa, por sua vez, não repassa. Então, e entra no papel burocrático do executivo, que daí tem que esperar a notificação para fazer tudo. E quem sai prejudicado com isso são as crianças. Mas os professores se esforçam, porque eu já vi professor se metendo na cozinha em caso de falta de merendeira para poder fazer a comida para as crianças. Esse é um fato importante, tem que garantir, porque às vezes aquela refeição da escola é a única refeição que a criança vai ter do dia e ela tem que garantir, acho que é um ponto importante também, né? Material escolar sempre é repassado para as escolas, na verdade. O que a gente se entende hoje é que as escolas hoje elas têm que trabalhar com a questão da inclusão. Né? Incluir mais. A gente tem muitos alunos espectro autistas, temos 10 mil alunos da rede pública e 1.000 alunos com algum tipo de deficiência oculta. Então a gente tem uma demanda muito alta. E isso é uma coisa que nós, é uma demanda que está crescendo. Pegou todo mundo, não digo de surpresa, mas é uma coisa que nós temos que se atentar à necessidade. Nós temos projetos importantes na área e é uma questão que a gente tem que saber, a questão do bullying, que a gente tem um projeto específico que é o CIPAVs, que é as Comissões Internas de Prevenção contra Acidente e Violência nas Escolas. E a gente tem um projeto inovador com os bombeiros e também com o SAMU da cidade, que é um projeto meu também, que criou as brigadas de incêndio e primeiros socorros. Imagina uma criança se engasga na educação infantil ali, por exemplo, tem que ter um professor preparado para fazer o primeiro atendimento necessário, né, para evitar algum tipo de risco mais sério. Então, a educação tem muita pauta interessante, muita coisa para se fazer, muito para se avançar ainda, sempre, né? Ela é constante, na verdade. Vereador, e a cidade de Esteio é muito conhecida como a cidade da Expo Inter. E como é que a cidade ela aproveita esse espaço durante o ano? Há um aproveitamento desse espaço durante o ano, não somente na Expo Inter? Alguns eventos específicos, como Semana Farroupilha, né, eventos da cidade, assim, algum rodeio específico, mas 365 dias do ano, digamos que 300 dias do ano não é usado para nada Expo Inter. Eu acho que é um espaço subutilizado, são mais de 100 hectares. 100 hectares? Né? Entendeu? E ali tem já conhece lá, tem a área eu falei ontem, eu estava no outro canal, eu falei sobre a questão dos bulevares, quem anda nos bulevares ali, né? Aqueles bulevares poderiam estar abertos o ano todo, né? Podia fazer uma questão de atividade cultural na cidade, lazer, o próprio Estado pode arrendar, fazer um contrato e dizer, o contrato tem que manter aberto esse ano todo. Tu mantém aquela região, tem segurança lá dentro, o parque tem estacionamento, sabe? Tem ações que podem ser feitas. A própria questão de inovação, de hubs, de startups, dali tem o cavalo crioulo, a questão de própria ciência da veterinária, alguma coisa, desenvolver um espaço melhor de estudo ali dentro e utilizar aquilo ali como um espaço múltiplo, não só como uma multifeira, mas também de empreendedorismo, né? No campo, na área rural, embora Esteio não seja uma cidade rural, mas ali absorve a maior feira da América Latina da área do agronegócio, né? Até uma faculdade de veterinária. O e ali espaço poderia ser um centro gastronômico também. Tudo isso. Eu nem tinha dimensão que tinha 100 hectares. Grande pra caramba, João. Super espaço. A gente recebeu aqui uma demanda do Instagram Esteio Mil Grau, que refere que nos bairros São José, Três Marias e Navegantes alagam muito. Isso é um fato? O que está sendo feito para resolver? Esteio, historicamente, assim, a gente teve nos últimos anos, os últimos 15 anos, uma série de enchentes. 2014, 2015, foram 5 enchentes em 6 meses. Esse ano 2023 foi uma enchente enorme em julho, a gente teve, né, devastou a maior enchente da história da cidade e mais 3 ou 4 alagamentos durante o ano. É uma situação sensível, a comunidade da Navegantes, da São José, da Três Marias, a gente sabe que é uma prioridade e tem que ser prioridade nossa, essa questão de todos, do vereador, do prefeito, do próximo dos prefeitos, para resolver isso. Mas tem uma demanda que é histórica também lá. Depois que fizeram a 448, essa questão de alagamentos e enchente na cidade ampliou ainda mais. O DENIT fez uma obra que previa no projeto original polders, casas de bomba, e não o fez, assim como não fez o viaduto de acesso da cidade. Hoje querem que a cidade pague o viaduto da cidade. É certo. Entendeu? O viaduto, a perna de anão que eles deixaram lá, né? O gigante, o elefante branco. Então,
Essa questão de alagamento é uma discussão que tem sido discutida na região metropolitana, a gente já teve na Metroplan. A gente necessita ter prioridade máxima. Não tem recurso que não seja prioritário para educação, saúde, segurança e enchente. Qualquer outra coisa, no meu entendimento, na cidade de Esteio, não é prioridade. Nós temos que priorizar aquilo, porque são centenas de milhares de famílias que perderam tudo nessa última enchente. E uma casa de bombas colocada nesses bairros resolveria? Casa de bomba próxima a 448 para receber esse, canalização dos arroios, alargamento de pontes, bacias de contenção, são várias ações, a manutenção dos arroios. Se botar assim, elencar assim, as prioridades que devem ser feitas, Amanda, são muitas para a gente poder ter efetividade realmente no combate às enchentes. É porque realmente enchente é um problema grande, né? E como se vê aí as nossas meteorologias provavelmente vêm a alagar mais vezes. Então, realmente é importante que os governantes possam, né, de alguma forma, começar para que se amenize esse problema. Cada vez mais, a gente tem os eventos aí naturais, que a gente está vendo que está se ampliando cada vez mais, é o Ninho, essas questões, nós temos que estar preparados para isso. Temos que ter uma defesa civil eficiente, com bombeiros voluntários nas comunidades, que a gente sabe quais são as comunidades de cor e salteado, quais são. Né? Nós temos que ter alertas para esse tipo de eventos, nós temos que proteger a comunidade e, acima de tudo, prevenir e dar um horizonte, um sonho, porque hoje ela sofre, cada chuva forte na cidade de Esteio. Eu vejo os moradores na madrugada, quando chove demais, João, ficando perto do arroio com o guarda-chuva, olhando que hora que o arroio vai extravasar. É muito triste ver isso, sabe? Nós precisamos de ações efetivas para isso. Vereador, talvez a nossa última perguntinha, último minuto. Qual o maior desafio você tem enfrentado junto ao Legislativo hoje? De desafio e demandas que chegam para o senhor lá? O que está mais... O que é mais acionado, ou o desafio que o Legislativo tem hoje na cidade de Esteio? A gente tem muitas... digamos hoje assim, no problema que nós temos hoje, a questão, volto a falar, RGE, Corsã, são os desafios que a gente tem, porque a gente não tem empoderamento sobre eles. Nem o próprio governador tem sobre a Equatorial aqui em Porto Alegre, nem o próprio prefeito Melo, quando teve essa questão. A gente tem problemas sérios que às vezes não depende do legislador, não depende do prefeito, e nós precisamos ter o apoio do Ministério Público nessas questões. Nós precisamos do apoio da Justiça, às vezes. Para encerrar, dizer que nós precisamos que os poderes, cada um nas suas áreas, legislativo, executivo e judiciário, tem que agir junto em prol da comunidade. Bom, Sandro, te agradeço muito a tua presença aqui conosco e desejo aí que muitos projetos sejam feitos em benefício aos cidadãos de Esteio. Obrigado, Amanda. Obrigado, João, mais uma vez. Uma satisfação estar aqui no Papo Certo. Estou à disposição para sempre estar aqui com você, se precisar. Um agradecimento para toda a nossa audiência e, em especial, um grande abraço para o pessoal de Esteio que sempre nos assiste. E eu quero aproveitar e enviar um abraço para o pessoal da Asian Botafly de Esteio também. Então, pessoal, amanhã, neste mesmo horário, estaremos aqui com mais um programa Papo Certo inédito para vocês. Até lá!